E o Dislan continua: me dê os direitos de comandante. Comandante Skovan. Do comandante Skovan. O quê? O direito de comandante? Sei que ele é um completo idiota, mas pedir o comando quando as vidas dos nossos soldados estão em risco, isso eu não posso. Ele fala para o Dislan. E o Dislan: o quê? O comandante Skovan continua: acha que esse é algum tipo de jogo? Mesmo que você seja o jovem mestre, não posso te dar a autoridade que o Lorde me deu, assim tão facilmente. O jovem mestre: isso é irritante, apesar de que eu teria reagido da mesma maneira se um idiota viesse até mim me pedindo os direitos de comando. Lembrando que eles ainda estão no campo de batalha e nesse momento vem um novo orc pra cima do comandante Skovan e do Dislan. E o comandante Skovan fala: recue, vou cuidar das coisas aqui, você ainda é muito inexperiente para lidar com as nossas tropas. E o Dislan fala: acho que não tenho escolha então. E impõe a sua espada com esse olhar criminoso e simplesmente ele lança sua espada com toda a sua força em direção ao orc, quase acertando o capitão, o comandante Skovan. O comandante Skovan se vira para trás e pega na gola do colarinho ali do Dislan e fala: o que você acha que você está fazendo? Ei! Ele para e fala: hã? Ele vê simplesmente a espada do Dislan cravada no coco do orc, que ali naquele instante já foi de arrasta, rapaziada. O orc revirando o olho, cai no chão e ali já era. O comandante Skovan olhando ali como se não estivesse acreditando no que estava acontecendo diante dos seus olhos. E fala: o quê? Como ele conseguiu atingir seu ponto fraco? Nosso próprio Skovan, certo? Você sabe qual é a coisa mais importante na batalha? E o Skovan: hã? Nesse instante, os orcs continuam atacando a sua tropa, gritando para cima dos soldados, os soldados amedrontados. O Prota tentando dar uma lição de moral pro comandante Skovan e fala: não há esperança de vencer uma batalha quando as nossas tropas estão cheias de medo, sabia? Precisamos receber uma motivação agora. E ele tira a espada que ele jogou no coco do orc que ali estava morto e sai correndo. Em direção aos orcs que estavam atacando os soldados Sperdion, ele pula bem no meio dos orcs para chamar a sua atenção. Os soldados tentando se manter em posição de defesa e ele aterriza no chão simplesmente na cabeça do orc, fincando a espada novamente na cabeça de outro orc, né? E tá todo mundo no campo de batalha em choque do lado dos soldados Sperdion, porque nunca viram o Dislan fazer isso. E o comandante Skovan tá completamente embarbacado. E o Dislan fala: venham até mim, orcs. E ele dá um grito gigante, forte, no meio do campo de batalha, pisando em cima da cabeça do orc e fala: vou matar todos vocês. Os orcs pegam e saem correndo em direção ao Dislan. E ele começa aquele combate x todos, né? Ele sai cortando o braço para um lado, perna para o outro, cabeça para cima, orcs gritando com raiva, com ódio, e ele lá, frio e calculista. E o comandante Skovan só vendo a cabeça rolando na frente dele, uma mão rolando para trás, e ele fala: será que eu estou sonhando? Mesmo sendo usuário de mana, é difícil fazer alguma coisa. Então como é que esse jovem mestre mago está fazendo isso? Mas ele fala: mas já consigo perceber que ele está cansado. E o Dislan bem ofegante e bem esgotado, olhando sério para os orcs que estão em sua frente. O Skovan fala: no entanto, ele está usando o menor dos movimentos para desviar dos ataques e também sua esgrima para atacar os seus pontos fracos. E nesse instante mostra o nosso jovem mestre, o protagonista, parado naquela cena, e é como se tivesse uma silhueta dele mesmo, só que mais velho, por trás dele, e fala: como um mestre espadachim sem mana. E o comandante Skovan fala: ou talvez até mesmo algo maior. E o Dislan grita: isso é tudo que você tem? Ainda nem estou aquecido. E os orcs começam a correr para cima do Dislan e falam: vocês não estão agindo de acordo com a sua reputação da espécie guerreira? E os soldados Sperdion falam: todos eles estão avançando em direção ao jovem mestre. Será que ele vai fugir agora? Comandante Skovan! Comandante Skovan: o que diabos você está pensando, hein? Você tá parado aí? E o comandante Skovan pensando e fala: correr em direção ao grupo de orcs e atrair a atenção deles foi bom, mas fugir agora? Será? E ele continua pensando, o comandante Skovan: é naquela direção? Não fica à borda de um penhasco? E ele fala: espera, já sei, um penhasco? Ah, entendi, não me diga que... tropas, levante uma parede de escudos agora! O comandante Skovan grita pra todo mundo: vamos seguir o primeiro filho, o Dislan Sperdion! E mostra nesse instante todos os orcs correndo pra cima do Dislan em direção ao penhasco. E nesse instante o Dislan tá pensando: Skovan, não tenho certeza que você já percebeu meus planos. Se for mesmo um comandante habilidoso, você vai ter percebido.
apesar de eu preferir cortar todos vocês sozinho, esse meu vigor de merda não vai conseguir aguentar por muito tempo. E mostra todos os orcs voando pra cima do Dislan na beira do precipício. E ele fala, mesmo assim, deve ser possível vocês lidarem com eles. E os orcs lá em cima do Dislan, já na beira da cova, daí eles começam a perceber, olhando pra trás, que os soldados perdem. E os orcs nesse momento simplesmente perceberam que os soldados perdem, montaram um sistema de proteção com escudos e lança para empurrar eles na beira do precipício. E o Dislan ri e fala, perfeito, eles entenderam. E os orcs todos amedrontados já sendo jogados na beira do precipício, o Dislan solta ao mesmo tempo e ele fala, agora! E o comandante Scoven fala, tropas, empurrem nos penhascos agora! E eles começam a empurrar todos os orcs do penhasco e eles são empurrados por todos os soldados Pérdios e o comandante Scoven. E eles começam a gritar, vamos! E todos os orcs são derrubados na beira do precipício. Os orcs começam a gritar porque sabem que vão morrer. Sai! E num grito desesperado, sem retorno algum, todos morrem na beira do abismo. E os soldados Pérdios falam, será? Conseguimos matar todos os orcs mesmo? E o comandante Scoven fala, jovem mestre! Dislan está ali, enfincado com a sua espada na beira do precipício, seguro apenas pela sua mão direita, olhando para ele, mas todo confiante de que tudo deu certo. É isso aí, comandante Scoven. O comandante Scoven, sem entender nada, dá um sorriso de positivo, aceitando o seu sacrifício e a sua ação voluntária para salvar todos que estavam ali. Mas mesmo assim, o comandante Scoven estende a mão e fala, aqui, pegue minha mão, Dislan. Mas o Dislan está tão cansado que não consegue mais segurar a espada. E ele diz, eu não consigo. E o comandante Scoven grita, espera aí! O comandante Scoven, muito preocupado, porque não conseguiu pegar a mão do Dislan, está em choque. Ele grita, jovem mestre! E de repente já corta para uma memória. E o Dislan tá lembrando, opa! E ele fala, Helena? E ele continua lembrando de Helena, sua irmã mais nova. E fala, a mamãe se foi. Obrigado. Opa. E ela continua esbravejando. O que tem de errado com você esses dias? Você é o pior. E ele ali parado, fazendo memória de todas as vezes que ele magoou a sua irmã ou quando ela estava extremamente se sentindo solitária. Ele olha para um caco de memória em sua mão e diz, essas são as minhas memórias da Helena. Ele continua, opa! E alguém agarra o seu braço direito. E ele tem outra memória. Vamos juntos! E essa é Helena, na sua memória. E instantes depois ele se acorda com um pano na cabeça, todo assustado. E ele percebe que ele está numa espécie de enfermaria ou seu quarto. Ele olha para sua mão e fala, estou vivo? Parece que a gente conseguiu salvar a todos. Acho que nós conseguimos. E rapaz, não é por nada não, mas ele já morreu uma vez e quase morre de novo. O cara tá quase que nem gato, né? 7 vidas. Mas ele vai se levantando ali com a mão na cabeça. Aquilo foi um sonho. E nesse mesmo momento ele vai sentindo um monte de dores no corpo inteiro devido à batalha que ele teve com os orcs. Ele tá com o corpo todo dolorido e fala, meu corpo inteiro dói. Deve ser as consequências de levar o meu corpo até o limite. Bem, acho que isso é prova de que eu estou realmente vivo, né? E alguém entra no seu aposento e fala, mestre? E quem entra no quarto é a sua criada. E ele fala, senhor, o senhor está acordado? E ele olha pro lado e diz, Belinda? É verdade, é? Que eu morri e voltei à vida? E a Belinda, é claro. Tenho certeza que os orcs quase te mataram. Ele se levanta da cama. O quê? Não foi o que eu quis. E a Belinda fala, está ciente de que você não é Pérdion? E está em um perigo ainda muito maior? E ela começa a esbravejar. Para de fazer essas coisas, você vai acabar morrendo, vai ficar sozinho. Para de fazer essas loucuras. E ele pensando, ela não acredita em mim. Acho que isso não vai funcionar. De repente ela para e fala, sério? O que você faria se estivesse tão machucado que não conseguisse ir ao festival, hein? E ele para e pensa, festival? Já que esqueceu dele, a senhorita Helena tem esperado por esse dia para ir ao festival com você. E a Belinda fala, seria uma ótima chance para vocês dois se aproximarem de novo. Olhando para uma fotografia deles dois sentados em um aposento, ele olha e fala, verdade, tinha um festival que sempre acontecia por volta dessa época no ano. Lembrei. E ele faz memória novamente do seu passado. Na minha vida passada, eu não tinha tempo para aproveitar os festivais por causa da minha experiência traumática.
Quanto tempo até o festival? Ele pergunta a Belinda. E a Belinda, vamos ver, já que vai ser na semana que vem, temos mais ou menos uma semana até lá, ou seja, uns 7 dias. Ele fala, uma semana, né? E nesse instante, o dia que mudou a minha vida. E aí entra, opa, você está aí dentro? E ele olha para o lado, a memória que continua a me assombrar. E ele olha para ela e fala, por favor, vá comigo. Ele faz memória a essa garota olhando para ele. E ele lembra, uma semana depois, ela, a Helena, vai morrer.